mais um videozinho aqui no canal, galera. E hoje trazer para vocês mais um videozinho de Brookhaven Mobile. Lembrando que o jogo ainda não chegou no seu lançamento global, mas a versão que a gente está jogando está recebendo todas as atualizações. Ele está em soft launch em alguns países, tá? Não é a versão global ainda, mas já está em português, então a gente tem como jogar, tem como fazer alguns conteúdos. E é o que eu estou fazendo para vocês, tá? É um jogo que de antemão já adianta a vocês que é um jogo difícil, não é um jogo fácil, não é um jogo que vocês vão chegar, vão farmar, vão subir nível rápido, enfim. Mas nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de fundamentos, até porque a versão mobile, apesar de ter muitas semelhanças com a de PC, tem algumas coisas que são diferentes, alguns detalhes, pelo menos as mecânicas, a forma como foi aplicada na versão móvel, tá? E eu vou explicar para vocês justamente isso, e hoje eu vou começar explicando para vocês um pouco das habilidades, tá? Que é interessante vocês entenderem como funciona aqui. Nós temos aqui alguns tipos de habilidade, vou explicar para vocês, depois vou explicar basicamente como elas vão funcionarem, tá? Então nós temos aqui a habilidade de classe, a habilidade especial, temos a habilidade geral, temos habilidades passivas e temos as táticas, mas as táticas têm mais a ver com a parte do combate, que eu vou fazer um outro vídeo também explicando para vocês sobre combate, como funciona exatamente isso aqui e depois na prática, na hora do combate, que apesar dele ter as mesmas, digamos que, mecânicas da versão de PC, mas na forma como ela é aplicada aqui no mobile também ela tem diferenças na layout do combate e como você utiliza tudo isso, tá? Mas vamos começar então classe, então a gente vai falar até aqui, até essa passiva, tá? Então vamos lá, começar falando das classes principais do jogo, que são justamente classe, o nome já diz, né? Habilidade de classe. O que significa as habilidades de classe? As habilidades de classe nada mais são do que as habilidades correspondentes à classe que você escolheu lá no começo do jogo. Então lá você tem mago, como é o caso como é o mago de fogo, nós temos o mago comum, nós temos o guerreiro, nós temos o tanque, nós temos várias classes. E como essas habilidades aqui funcionam? Elas funcionam da seguinte maneira, elas apresentam aqui para vocês esse quadro aqui, conforme a classe que você escolheu. Se eu tivesse escolhido um guerreiro, essas habilidades aqui seriam totalmente diferentes, tá? Então essas habilidades, elas são habilidades características da minha classe. Então eu escolhi um mago de fogo, então vocês percebam que todas as habilidades, elas são voltadas justamente para um mago de fogo, elas têm a ver com fogo, tá? Então nós temos essa primeira, essa segunda, nós temos a terceira aqui é liberada, e temos aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 habilidades. E como funcionam essas habilidades? Apesar de serem habilidades voltadas para o mago de fogo, elas não são simplesmente habilidades que você utiliza à distância. Não é porque são voltadas para fogo que elas significam que todas elas você vai atacar como um mago, tá? Então você tem que se atentar porque algumas delas têm a descrição. Essa é um ataque à distância. Ela utiliza 14 de mana, que é aquela barrinha azul. Embaixo vem a informação do dano que ela causa, as chances de acerto, requisitos e a descrição sobre ela. Então é importante. Então você sabe que essa daqui você vai atacar de longe. Aqui nós temos o ateamento de fogo. Percebam que ele é um ataque corpo a corpo. Apesar de ser voltada para fogo, ela é corpo a corpo. Então você vai até o inimigo atacar. Então você não vai lançar essa magia. Isso tudo tem a ver com as defesas, que assim como nós temos defesas para elementos mentais, elementos corpo a corpo e elementos à distância, os inimigos também têm. Então isso tudo tem uma influência que no combate eu vou explicar para vocês. A terceira, ela é um feitiço, então ela é lançada, mas porém ela é um feitiço. Então ela vai aplicar certos tipos de encantamentos e no inimigo, coisas que vão dar dano e fazer com que tenha sangramento, vulnerabilidade, enfim. Essa aqui, como ela é classe, então ela é voltada também para algo a ver com fogo. Então ela vai utilizar muita mana, 22, mais 22 de vigor, tá? E ela tem uma dificuldade baixa, ela dá uma resistência a fogo,
Tá vendo? Personagem no nível 0, acho que menos 0 igual barra 22. Resistência e encanto no personagem, ele mostra o nível do personagem. Dano a fogo, 12% de rodadas, requisitos não há, tá? Aí tem a descrição. Se você não entender muito como ela funciona lá na explicação acima, você pode ler. Técnica de meditação pela qual o mago de fogo altera o fluxo de energia mágica, redirecionando da defesa para o ataque, ao custo de maior vulnerabilidade a encantamentos e fogo. Ele consegue causar dano muito maiores com suas habilidades. Além disso, sobre efeitos de encantamento, o Mago de Fogo pode semear a morte. Então, ela é uma habilidade, digamos que ela é um debuff. Então, ao utilizar, você vai fortalecer as suas demais habilidades, tá? Lembrando que ela fortalece muito mais as outras de classe, tá? Que são habilidades que se interligam ali através da classe do personagem. Aqui nós temos sensibilidade ao fogo, um ataque mental. Aqui você desequilibra o seu inimigo e faz com que algumas intenções que ele tiver de ataque, enfim, ou defesa, seja quebrada através de ataques mentais, tá? É importante também. Feitiço de grupo positivo, também são coisas relacionadas a debuff, ataques passivos, tá? Ataque à distância, aí vocês já sabem como é que é, como aquela primeira. Aqui feitiço positivo, aqui, pelo que eu vi aqui, é um feitiço que vai te dar defesa e assim vai. Então, vocês precisam entender essas habilidades, principalmente, não digo na hora de upar, mas na hora de vocês saberem utilizar e que efeito elas vão ter no combate e de que forma elas vão estarem te ajudando. Mas essa habilidade de classe são as habilidades voltadas para a classe que você escolheu lá no começo. Então, se for um guerreiro, as habilidades vai ser totalmente diferente. Se for um shield, totalmente diferente, porque essas habilidades são únicas e exclusivas para a classe que você escolheu, beleza? Especial, o que são essas habilidades especiais? Nós temos aqui a primeira, descarga de ira. Ele é um ataque especial, mostra o dano que ela causa e a quantidade. Então, é um único ataque. A segunda, recuperação. Muito simples de entender. Ela é um buff de cura. Então, ela vai curar o teu personagem. Reflexo furioso. Ela também é um debuff. Ela tem chances de refletir dano. Então, tá mais 6 de dano. 60% de danos refletidos, então ela fortalece seu dano e redução do dano passivo recebido também. Então ela meio que dá defesa, fortalece ataque, ela é um buff muito interessante. E como funcionam essas habilidades especiais? No combate também vou explicar para vocês que tem que ser lá no combate. Na hora do combate, uma barrinha em cima da foto do teu personagem vai ter uma barrinha que vai carregando conforme você consegue defender, se esquivar ou até mesmo conforme o dano que você leva. Conforme você leva dano ou se esquiva, a sua ira vai aumentar. Então é uma habilidade de ira. Você vai só conseguir utilizar essa habilidade quando você tiver com a barra de ira completa. E eu vou mostrar isso para vocês quando for mostrar a parte de combate. Então essas aqui são habilidades de ira que você vai utilizar dessa forma. Ao defender, ao esquivar-se, você vai conseguir encher essa barrinha. E ao clicar nessa barrinha, vai aparecer para vocês um quadro onde essas habilidades vão estar disponíveis e você vai escolher uma delas para ela estar sendo executada logo após no próximo turno, beleza? Essa geral aqui são habilidades que quando você escolhe os seus personagens, são habilidades que você ganha ela independente de classe. Então, assim, todas as classes você vai poder utilizar essas habilidades aqui. E uma dessas habilidades são habilidades que vão salvar muito você. Por quê? Porque muitas vezes você vai ficar sem mana, que é aquela barrinha azul. E a maioria das habilidades, principalmente as habilidades de classe, como vocês estão vendo aqui, utiliza 14 de mana, utiliza mais 14, ainda utiliza mais 14 de vigor. Então vocês percebem que todos utilizam mana, que é a barrinha azul, que é uma estamina, podemos dizer assim. Nessa geral aqui, vocês perceberem, nós temos um ataque normal e ele não utiliza mana. E o nosso vigor demora muito mais a acabar do que a mana. Então a gente vai utilizar somente o vigor. Então muitas das vezes esse ataque vai nos salvar até nossa mana ser recuperada. Nós temos um ataque corpo a corpo, nós temos um ataque à distância, que é um ataque de um projétil,
tá? Então esses dois, eles são adquiridos independente da classe que você escolhe e você pode equipá-lo ele nas suas táticas. Então pode ser a classe que você tiver, esses dois vão estar presentes. E são duas habilidades que não utilizam mana, justamente para quando você estiver em apuros e estiver sem mana, você poder estar trocando e utilizar. Esse aqui é um grito de guerra. Ele utiliza mana, mas também é uma habilidade que ela vem para todas as classes. Ela é mais voltada para efeitos físicos, então você pode, quando utilizar ela, você está usando logo depois um desses ataques aqui, que você vai estar conseguindo desestabilizar o personagem com esse grito de guerra, tá? E está conseguindo tirar muito mais dano com essas duas habilidades aqui. E também é uma habilidade que vem para todas as classes, tá? Aqui embaixo nós temos desenraizamento. Aqui é um feitiço que tira, né? É um feitiço positivo. Então é um feitiço que tira todos os debuffs que estão contra vocês, todos os ataques mentais, todos os feitiços, tudo que estiverem, né, em cima do teu personagem, né, de formas passivas, enfim. Essa habilidade que ela retira tudo, mas ela utiliza muita mana, ela praticamente acaba com a mana do teu personagem, tá? Inclusive, aqui é só vocês leem aqui que vem escrito tudo sobre elas aqui. Uma habilidade que permite livrar-se de todos os efeitos aplicados por raízes. Ela requer o uso de dobro de pontos de ação, que é a mana, em relação ao número de rodadas restantes do debuff ativo. Por exemplo, raízes com duração de 2 rodadas exigem 4 de PA, que são os pontos ali de mana, para serem arrancados. Se a quantidade de PA usada for insuficiente, a habilidade não terá efeito. Então é uma habilidade muito complexa, tem que saber realmente a forma exata de usar, mas também é uma habilidade que vem para todos os personagens, independente de classes. Essa habilidade é uma habilidade simples, ela é um buff de fuga, tá? Quando você está numa luta, que você está vendo que vai dar ruim, que você vai perder, que você não tem mana, que seu HP está acabando, você só acioná-la, coloque todos os seus pontos nela, passe o turno e no próximo você foge. Por quê? Porque morrer nesse jogo você tem algumas complicações, tá? Você morrendo nesse jogo aqui, você tem ali, assim que você morre, uma cartinha. Essas cartinhas são punições. E muitas delas você perde ouro, você perde XP. Então, assim, não é legal morrer no jogo. Por mais que você possa voltar ali novamente e estar refazendo, não é legal morrer. Por isso, essa opção de fuga ela é muito interessante e importante para você também. E para encerrar esse assunto da classe geral, essas habilidades são disponibilizadas para todas as classes que você escolher. Então, todas as classes que você criar e iniciar, essas habilidades vão ser liberadas para você, independente da sua classe. Únicas habilidades exclusivas à classe são essas aqui, ok? As especiais, eu creio que também sejam referentes para todas as classes. Nós temos as passivas. Para mim, isso apareceu a primeira, que é a matilha, que é uma habilidade desenvolvida para guerreiros solitários que querem ter mais do que um pet de equipe uma só vez. Então, quanto mais alto for o nível da matilha, maior será a quantidade, ou você poderá ter uma criatura mais poderosa à sua disposição. A classificação do pet define a sua força. E para melhorar, você percebe que eu preciso do nível 35 para melhorar. E tá aí tá as informações sobre ela. Efeito soma das classificações, quantidade máxima de pets, enfim, requisitos. Você avança o nível a cada 4 ou 5 níveis. De fato, eu tenho um pet, eu pude comprar um cãozinho para me acompanhar, não sei muito se tem a ver. E não sei também se essa habilidade passiva, se ela também é para todas as classes ou se ela já é uma classe também exclusiva, uma habilidade também exclusiva para a minha classe, que nesse caso aqui é o mago de fogo, ok? Aqui são as táticas, que aqui eu vou fazer um vídeo só explicando essas táticas e o combate também, porque é mais complexo, tá? Então eu queria mais falar para vocês sobre classes, sobre como funciona, sobre as passivas, sobre as classes dos personagens, e depois eu faço um vídeo mais específico. Enquanto eu estiver jogando Brookhaven e tá trazendo aqui para vocês, né, conteúdo do jogo, eu vou estar mostrando para vocês e trazendo alguns conteúdos para vocês, porque o jogo ainda não chegou no global, e a versão mobile, apesar de ser graficamente, principalmente no modo história, e o seu enredo no contexto geral ser muito parecido com a de PC, como isso tudo é implantado no mobile, ela é de uma forma diferente, tá? Então hoje, quis falar para vocês um pouquinho sobre classes, espero que vocês tenham curtido, até o próximo, fui galera!